Vamos até São Paulo agora. Daqui a pouquinho terei o Cláudio Bontorin aqui na bancada do nosso programa, mas vamos com o Sidney Botelho começando o nosso bate-papo. Sidney, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Grande abraço, Beto. Grande abraço a todos do Farol de Limeira, trazendo as informações depois de um final de semana agitado, de feriado em São Paulo, podemos dizer, com a parada gay, que levou aproximadamente 2,5 milhões de pessoas ali na Avenida Paulista, voltando depois de 2 anos, uma manifestação realmente em prol dessa defesa da diversidade e, ao mesmo tempo, muitas vaias em relação ao governo federal, muitas manifestações, mas ao contrário, não teve muita alusão à questão do adversário direto do presidente Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva. Então foi algo bem politizado mesmo, buscando os direitos, buscando igualdade, diversidade de vários gêneros, e demonstrou realmente a força. 26ª edição da Parada Gay, onde alguns órgãos sempre, aqueles números, né, Beto, que a Polícia Militar divulga alguns, outros divulgam outros, mas aproximadamente essa quantidade de pessoas que estiveram presentes lá na Avenida Paulista. Um outro ponto, Beto, que aconteceu, uma bomba foi lançada em cima de moradores na região central de São Paulo. Nós sabemos que alguns dias, quase 2 semanas atrás, houve aquele espalhamento das pessoas da Cracolândia, então elas estão se deslocando para o centro, para a Praça da Sé, que já é uma região muito tomada ali por moradores de ruas e principalmente pelo tráfico de drogas, e ao mesmo tempo uma bomba foi lançada e com isso a Polícia Civil e a Polícia Militar estão buscando, sim, os responsáveis por esse artefato. E se esta guerra civil começar no centro de São Paulo, principalmente de moradores e comerciantes que não estão contentes com a situação que ali se aflora a cada dia, com certeza pode virar uma, entre aspas, guerra civil entre os moradores, comerciantes contra esses moradores de ruas, porque não existe uma resposta por parte dos órgãos públicos. Vamos ver como que vai ser. Eles dizem que todos estão sendo direcionados para instituições, mas ao mesmo tempo você vê o número de pessoas crescendo ainda mais aqui no nosso centro histórico da cidade de São Paulo. Muito bem, já estou aqui com o Antônio Cláudio Bontorin, mais uma vez bem-vindo ao nosso programa, Bontorin. Bom dia, uma ótima segunda-feira a todas, com bastante frio, né, de novo, e estamos aqui, mais uma vez, eu direto aqui na bancada hoje, né, para a gente conversar mais um pouquinho aí sobre a política internacional, sobre tudo que está acontecendo aqui no Brasil também, Beto. Valeu. Sidney, deixa eu te perguntar, você estava falando aí da parada gay, mas também o que não faltou foi manifestação política nessa parada, aliás, LGBTQI+, né? Melhor colocando, melhor definindo, né, Sidney? Não, com certeza. E colocando aqui, Beto, só um pontinho, precisa só aumentar o volume do microfone do Cláudio, que ele está conectado ao seu microfone. O que acontece? Realmente, ontem foi uma manifestação política e já era de se esperar. Então, nós tivemos várias apresentações, vários discursos de ordem, podemos dizer assim, mas não aquela ordem de violência, foi algo mais, vamos dizer, politizado na questão mais humanitária. Então, o que aconteceu de 2 anos para cá foi uma grande visibilidade por parte de todas as pessoas que ali estavam. Mas, Sidney, visibilidade em que ponto? Hoje já existe mais um respeito em relação a essas pessoas, mas ainda precisa muito de melhoras, né, em relação aos direitos, porque recentemente nós tivemos uma agressão de uma pessoa que é trans, agredida por um morador, que ela estava próximo ali, obviamente, realizando o seu trabalho, que muitas vezes é vulnerável esse trabalho de rua,
principalmente por essas pessoas, por não terem oportunidades nas empresas. Empresas estavam ali oferecendo, sim, uma forma de fortalecer ainda mais essa questão do empreendedorismo, ou talvez a abertura de novas vagas de empregos para essas pessoas que muitas vezes discriminadas não encontram uma resposta por parte do empresariado como um todo. E, ao mesmo tempo, Beto, que se percebe, né, que hoje a sociedade já está mais aberta, e essa abertura veio justamente pela participação de cada empresa. Então, eu mesmo passei por 3, 4 empresas multinacionais no shopping center que eu visitei ontem, e ao mesmo tempo você vê a bandeira que simboliza justamente esta força, essa marcha em busca da igualdade. Eu acredito que esse ano de 2022 ele está bem diferente do que da última edição de 2019. Então, eu acredito que os resultados virão ao longo do tempo. Muitas deputadas, muitos ativistas estiveram presentes, e eu acredito que as vozes foram ouvidas no dia de ontem. E o interessante é que não existe confusão. A confusão não ocorreu. Obviamente, sempre tem furtos, assaltos ali, roubos, né? Mas são coisas pontuais que acontecem naturalmente quando tem uma multidão desse porte nas ruas de São Paulo. Mas no resultado final, assim, foi bem positivo. Mais de 80% de ocupação dos hotéis em São Paulo em função dessa atividade. Bom, Sidney, eu queria um comentário seu também. O Cláudio traz um assunto hoje. Tivemos eleições, né, Cláudio, nesse final de semana, vitória da esquerda na Colômbia. Na Colômbia, Beto, o Gustavo Petro sobre o Humberto Hernández. Era um outsider, um milionário, né, fora da política. E o Gustavo Petro já era um militante da esquerda, foi, assim como a Dilma, um guerrilheiro, só que sem pegar em armas, né, do M-19. Foi um dos responsáveis também pelo incentivo das Farc depor armas na Colômbia e se transformar em partido político, assim como a guerrilha que ele participava, né? Embora ele não fosse líder, ele era um intelectual, ele era um guerrilheiro intelectual, ele era o intelectual do movimento esquerdista na Colômbia. Foi eleito com 50% dos votos contra 47% do Hernández, mas a grande notícia que vem dessa eleição, Beto, é justamente a aceitação da vitória e o reconhecimento da vitória de Gustavo Petro por todos os segmentos colombianos. O próprio presidente derrotado, antes mesmo da divulgação oficial da vitória, reconheceu a vitória, deu os parabéns, assim como todos os líderes da América Latina, da América do Sul, o embaixador da União Europeia e os próprios presidentes da República que são de direita também cumprimentaram, telefonaram para o Petro cumprimentando-o, menos o nosso presidente Jair Bolsonaro, né? Inclusive o autoproclamado presidente da Venezuela, o Guaidó, que também cumprimentou o presidente eleito, elogiou todos, porque ele é uma pessoa que tem uma certa penetração no centro também. Ele é tido como bastante, como diria, ele não é radical. Tá. Ele é bastante centrado, né? E as propostas, os projetos dele também foram muito bem aceitos pelos eleitores. Foi bem dividida a eleição, mas o importante foi a lição de democracia dada com o adversário reconhecendo a derrota do Petro.
Normalmente é o que acontece, né, Sidney? Normalmente é o que acontece, esse reconhecimento rápido, né, principalmente dos pares aqui da América do Sul, mas eu não sei não, eu acho que alguns países irão demorar um pouco mais para cumprimentar o novo presidente da Colômbia. Com certeza. O Sidney, e aí? Mais uma vitória da esquerda aqui na América do Sul. Olha, Beto, eu acredito que esse ano nós podemos ter muitas novidades em relação a uma nova filosofia de política, principalmente no nosso continente, a América do Sul, que muito ainda se defende ter democracia, mas nós vemos muitas ainda é, é, muitos governos que ainda mantêm aquela questão mais interna, né, de querer realmente fazer o que está ali na cabeça do próprio líder. E nós estamos até mesmo passando por isso, porque o Brasil ele se fechou um pouco nesses anos dos últimos 4 anos. Nós, ainda bem que teve a pandemia, porque não ficamos tão expostos assim, somente na questão mais do isolamento, mas ao mesmo tempo o Brasil perde negócios com esta falta de reciprocidade. Talvez uma participação mais política. E o político precisa ser político, está envolvido com todos os líderes, indiferente do seu gosto pessoal. E muitas vezes o Brasil está fechado para a Europa, o Brasil está fechado para os Estados Unidos, está fechado para a China, fechado para a Coreia, fechado, aberto para a Rússia, aberto para o Japão, fechado para os vizinhos aqui do Mercosul. Então é algo para nós pensarmos, porque o Brasil ele importa e exporta produtos e, ao mesmo tempo, perdemos, sim, uma importância em relação a esse relacionamento comercial, porque muitas vezes tem que se dar um passo atrás para que possamos dar 7, 8 à frente, porque talvez você não precise amar aquele líder do país, mas entender o que o país pode agregar para aquele país ou ter a retribuição em relação a tudo isso. Então, aquela questão de bom senso, a questão da boa vizinhança e, querendo ou não, a Colômbia é um dos países vizinhos aqui do Brasil e é um país que apoia muito o Brasil, mas um relacionamento mais estreitado, assim vamos dizer, com Brasil e Colômbia, podemos evitar problemas nossos lá com facção que temos aqui, facções e facções de lá para cá. Então, se há um entendimento, ameniza também a violência, principalmente nos países que, querendo ou não, somos considerados terceiro mundo, Beto. Você já foi para a Colômbia, ou Sidney? Já implantei muitos sistemas na Colômbia, pela Telefônica, foi na época, ano 2000, 2005, então sempre interagia bastante, interajo muito hoje ainda com consultorias de tecnologias que eu tenho, eu conheço muitos colombianos e, aliás, são pessoas maravilhosas. A Colômbia, ela é muito bonita, Beto. A Colômbia e os profissionais de lá, principalmente da tecnologia, são muito eficientes. Então, é interessante ter esse contato e muitas pessoas desconhecem esse poder que a própria Colômbia tem. E, obviamente, você não como em alguns estados do nosso país, você não vai para, nem vou dizer assim, as periferias, você não vai naquela região onde é considerada perigosa. Né? E, aliás, isso acontece em todos os países têm aquela zona mais restrita que você tem que ficar de olhos abertos, mas circulação à noite, participação, reuniões, não tive problema algum e eu fiquei ali pelo menos 2 meses vivendo ali na Colômbia, implantando sistemas. E é um país que, eu posso dizer assim, que se fosse melhor trabalhado pelos governantes, não tivesse tanto problema como teve no passado, eu acredito que a Colômbia seria uma grande potência, brigaria com o Brasil, a Argentina e o Chile aqui no nosso continente. O Cláudio, nesse final de semana também, em acesso lógico, né, com todo o noticiário a respeito da Colômbia, me parece que não está totalmente livre da guerrilha, né?
Ainda existem resquícios ainda. Ainda existem resquícios dos mais radicais, né, dos grupos das Farc, principalmente. O M19 praticamente se transformou em partido político e não voltou mais à ação na Colômbia, mas as Farc ainda têm uma ramificação, principalmente junto ao narcotráfico, né, em regiões mais inóspitas da Colômbia. Agora, interessante porque o Sidney falou uma coisa realmente muito curiosa e verdadeira, que a Colômbia poderia estar entre os maiores países da América do Sul, porque a Colômbia ela já faz parte de um dos sonhos do Bolsonaro, que é a OCDE. Ela já é integrada, a OCDE, ela tem muito comércio com a Europa, né? E agora com a Colômbia, com a candidatura da esquerda, com o eleito da esquerda, são 8 países aqui da América do Sul dirigidos, comandados pela esquerda, e 4, entre eles o Brasil, pelo centro ou centro-direita ou direita extrema, né? Nós temos nesse caso aí a América Latina também comandada pela esquerda. Alguns ainda mantêm aquela questão mais do personalismo, como o Sidney disse, né? Venezuela, Cuba, Nicarágua, o Brasil da ala direita, né? E só para fazer uma brincadeira, né? Assim de política, né? Se o Brasil eleger o Lula, que é considerado de esquerda, nós teremos finalmente a URSAL, né? A União das Repúblicas Socialistas da América Latina, porque a maioria dos países já são liderados pela esquerda, né? A URSAL foi criação do Cabo Daciolo, se eu não me engano, né? Cabo Daciolo. Tá bom, Cláudio. O Sidney, antes da gente encerrar, como é que você vai fazer hoje? Nós vamos fazer um programa mais enxuto aqui na Segunda Esportiva hoje, em virtude do seu desejo e do Ensinas também. Dá uma olhada nesse São Paulo e Palmeiras hoje à noite também, né? Olha, Beto, para mim você pode fazer o programa inteiro aí, que pelo menos a gente sofre menos. É mais divertido fazer a participação no Segundo Esportivo do que ficar acompanhando o São Paulo, viu? Eu tenho alguns grupos de São Paulinos que eu participo e é muito interessante que nós fizemos um palpitão, foi quase unanimidade, 70% ali dos votos, vitória do arquirrival, né? Então é basicamente isso. E fechando a minha participação aqui, Beto, agradecendo mais uma vez a divisão da tela com o Voltorim, aqui na cidade de São Paulo começarão as vacinações para as pessoas de 45 anos, acima de 45 anos, e eu já estou incluído nessa questão. Muito legal, então é muito bom reforçar, principalmente porque nós estamos com um surto de gripe e muitas pessoas pegando, sim, tendo novas infecções da Covid, e é a hora de se atentar em relação a isso, então é muito bom. E para fechar, no sábado eu vi lá nas minhas fotografias, nos stories do Instagram, eu completei um ano da primeira vacinação no sábado, dia 18, então muito legal ter esse dado registrado, porque foi uma vitória, Beto. E eu que estou exposto, principalmente em eventos com multidões, se eu não tivesse vacinado e tomado todo esse cuidado, com certeza poucas participações eu teria aqui no nosso Farol e também no Segunda Esportiva. Que bom, bom saber. Sidney, muito obrigado mais uma vez. Até amanhã, aliás, até amanhã não, até daqui a pouquinho na nossa Segunda Esportiva, aqui com o José Ensinas. E hoje o professor Flávio de Carvalho aqui nos estúdios do Farol para tirar tantas dúvidas que tivemos aí no futebol no final de semana. Não, meu Deus do céu. E aliás, ontem o Jair Ventura soltou o verbo, né, contra a arbitragem no gol polêmico de Fábio Santos na vitória do Corinthians diante do Goiás. Vai ser uma boa recepção e o Flavinho é um especialista da matéria. Um grande abraço, boa semana a todos. Tchau, tchau. Falou. Tchau, Sidney. Cláudio, para a gente fechar, queria um comentário seu também a respeito da informação que o Ensinas nos trouxe a respeito desse projeto aí que os vereadores agora querem determinar onde coloca ou não radares aqui em Limeira. O que é isso, Cláudio?
Olha, de tantas coisas que nós estamos vendo absurdas vindo da Câmara, essa é mais uma delas, né? Mas me parece que a comissão o setor jurídico da Prefeitura já considerou a proposta inconstitucional. Então, não tem razão de ser. Como que o Poder Legislativo ele não pode legislar sobre ações que dá custo. Então, ele não pode criar projetos que deem custo à Prefeitura, porque é função da Prefeitura, do Poder Executivo, gerir as despesas e as receitas. Então, só por isso já é inconstitucional. Agora, não sei como que vai ser na votação, se vai realmente a votação, se os vereadores vão retirar o projeto, mas é mais um daqueles absurdos, né, que a gente acompanha, que a gente vê e também, como eu disse na coluna Fora do Expediente da Tribuna, né, tantos outros que nós vimos, como proibiu o trem de apitar na área urbana, buzina em cadeira de roda e o dia do alpinista, né? Você listou bem também. Na última edição eu fiquei me lembrando desses projetos aí que você listou na coluna. Mais uma, vamos ver. Aliás, será assunto para a nossa quarta-feira, né? Não tenho nem dúvida. Para o nosso debate, quero ver. Legal, aliás, muito bacana também, quero falar sobre isso, quero escrever sobre isso amanhã, é muito bacana a matéria que foi feita pelo Felipe, né, que a Tribuna publicou nesse final de semana, relativa às escolas. Quer dizer que tem um muro aí que está fazendo aniversário, 15 anos, Cláudio? 15 anos, desde 2007, Beto. Daqui a pouco completa a maioridade, né? 15 anos. Olha, eu não duvido que complete, viu? Meu Deus, é muito tempo, né? É muito tempo. O poder público, ele é muito burocrático. Mas ele poderia, dentro dessa burocracia exagerada, ele poderia ser mais ágil, com certeza. Né? Tem uma escala de prioridades, né, Cláudio? Lógico, é só colocar as prioridades. Não, e você imagina como é que fica um diretor ou diretora dessa escola quando vê que uma outra escola foi recentemente reformada, né, ou que recebeu, e o pedido dela parado ali. Né? Então, exato, o próprio pai de aluno que falou da escola, né? Dizendo, olha, os alunos ficam expostos aqui sem um muro. Tem o alambrado? Tem um alambrado, mas e daí? Alambrado é outra coisa. Né? É outra coisa, né? Tá bom. Cláudio, muito obrigado, só estamos começando a semana. Ótima sequência e até amanhã. Até amanhã, uma ótima segunda-feira a todos e vamos em frente.